Dionísio, e depois vamos ao sorteio. Muito bem. Bom, então, às 9 horas e 45 tá na lista aí, viu? minutos, 9 horas e 45 minutos, você já falou do nosso entrevistado, né? Isso. Então, pronto. Então, vamos à primeira pergunta. Cadê o sorteio? Tá aí na sua mão. Não, mas a primeira a gente vai falar. Você não prestou atenção? É porque essa primeira, ele vai falar da vida dele, ele vai falar quem é ele, vai se apresentar ao público, o Edinaldo, e dar o seu bom dia. Então, a primeira pergunta, eu posso perguntar, então? Pode perguntar, então. A primeira pergunta, obrigado vocês aí já mandando aí no WhatsApp, né, que estão ligados aí no entrevistado de hoje, que é o Edinaldo Sacramento, PSTU. Primeira pergunta aqui é: quem é Edinaldo Sacramento? Fique à vontade e dê o seu bom dia ao nosso público. Bom dia, Jolimar Souza, Dionísio França, Renato, a todos que acompanham aqui a TV Alagonete, seja pela internet, os internautas, seja na Voz da Central, né, a Rádio Comunicação. Então, bom dia a todos, seja os feirantes, os trabalhadores da Central de Abastecimento, as pessoas que estão em Alagoinhas, na Central, para comprar. Edinaldo Sacramento, Jolimar, muito obrigado pela pergunta. É uma pessoa como outra qualquer, é um ser humano que tem defeitos e virtudes como todos os outros, que trabalha. Eu tenho 64 anos de idade, pai de 6 filhos. Eu morei no Barreiro durante muitos anos, de 66 a 86, lá na rua Camaçari, né? Sempre estudei em escola pública, né? Estudei no Mário Laerte, no Barreiro, depois no Centro Integrado Luiz Navarro de Brito. Única instituição privada, particular, que eu estudei foi na Universidade Católica do Salvador, onde eu fiz o curso de bacharelado em Ciências Contábeis. Tá? Eu também não digo que sou contador, porque não estou exercendo a profissão, mas tenho uma formação que me permite, inclusive, ter um conhecimento amplo sobre mercado de capitais, auditoria, que foi em que eu me especializei. Então, foi a única instituição privada que estudei, foi na Católica, mas estudei na Universidade do Estado da Bahia, na UNEB, né? Fiz a licenciatura em História, fiz a especialização em História Política na UNEB, e também estudei na UFES, fiz um mestrado em História na UFES, também Universidade Pública, então sempre na Universidade Pública. Sou trabalhador aposentado da Petrobras, trabalhei durante 36 anos, ingressei por concurso público, fui perseguido político, tanto é que eu cheguei a ser diretor do Sindicato dos Petroleiros, do STIEP, e fui demitido em 95, numa greve em que nós enfrentávamos o governo Fernando Henrique Cardoso, um governo que iniciava a implementação do projeto neoliberal no Brasil, ou aprofundava, porque quem iniciou foi o Collor de Mello. Eu fui demitido, fiquei 8 anos e 10 meses demitido, voltei por anistia no Congresso Nacional, porque foi uma demissão política. Durante esse período, como eu era licenciado em História, fiz concurso público aqui no município, exerci durante 13 anos a função de professor no Riacho da Guia. Então, nesse período, um bom tempo, eu fui diretor do sindicato, do SIMPA, e para concluir essa apresentação, Jolimar, dizer que nunca exerci nenhum cargo público na prefeitura. As pessoas me viam aqui na estrutura administrativa, mas na verdade é porque eu estava lá enquanto dirigente sindical, buscando a negociação, buscando o enfrentamento com o governo. Nunca exerci nenhum cargo público na prefeitura, ao contrário, sempre tive nos embates. Sou militante do PSTU desde a fundação, tá? E estou à disposição para... E também militante sindical, né? Sou da CSP com Lutas, da Central Sindical Popular. Estou à disposição aí dos seus ouvintes e todos vocês para qualquer pergunta. Muito bem. Estamos aí. Dionísio, chacoalhar então, aí agora. Você pode mandar perguntas, né? Isso. Nós elaboramos pelo menos 8 perguntas aqui para o nosso entrevistado, e ele vai pegar uma pergunta aqui. Aí passa não sei qual é a pergunta que ele vai responder agora. Pronto, ele mesmo escolheu aqui. Está aqui o ouvinte que está assistindo, né, pela TV Alagonete, e os ouvintes aí também
na central de abastecimento. Nós preparamos assim porque viabiliza a pergunta de forma que o tempo será cronometrado, né, que são 50 minutos, a possibilidade do entrevistado. Esse mesmo formato aqui de perguntas vai ser para os outros pré-candidatos que virão ao programa. Saúde, foi o que ele tirou aqui para falar no sorteio sobre saúde, como o pré-candidato, né? Essa é a quarta pergunta, né? A quarta pergunta, você está vendo aí. Pode fazer aí, se você estiver lendo. Não, pode fazer. Vá, eu já fiz aquela. A quarta pergunta é: saúde, como pré-candidato, quais as melhorias concretas para a saúde do nosso município concernente à situação das grandes filas e demandas nas marcações de exames e a falta de medicamentos nos postos de saúde? Fique à vontade agora. Dionísio e Jolimar e a quem nos acompanha. Primeiro eu queria falar da importância da imprensa alternativa. Me permita, rapidamente, só um minuto, esqueci de fazer isso na apresentação. A imprensa alternativa cumpre um papel extremamente importante para informar a população que a grande imprensa não dá o espaço, né, para que as vozes dissonantes, as vozes que não comungam com a ideologia predominante possam falar. Então vocês cumprem um papel muito importante e por isso também agradecer aqui o convite. É necessário, primeiro, para falar de saúde, saber que o Brasil tem um sistema que, em termos de concepção de saúde, é um dos mais avançados do mundo. Só o Brasil e a Inglaterra têm um sistema público integrado de saúde, que é o SUS. Aqui no Brasil, o SUS foi pensado em 1988, com a Constituição Federal, onde se criou a Seguridade Social. E a Seguridade Social foi pensada como tripé: saúde, previdência e assistência. A previdência social, que garante a aposentadoria, a assistência para aquelas pessoas com dificuldade, que não conseguiram ter acesso à previdência, e a saúde. Tá? Então, a saúde, daí se criou o SUS. Então, extremamente importante dizer que a reforma da Previdência, que foi feita recentemente, e que não foi só da Previdência, foi uma reforma que afetou a Seguridade Social. Essa reforma foi feita no governo do Michel Temer, no governo do Jair Bolsonaro. Ela afetou o financiamento da Seguridade Social como um todo. E ao afetar o financiamento da Seguridade Social como um todo, dificultou as finanças públicas. Então, extremamente importante, eu considero dizer isso. Mas, dizer também que vivemos numa sociedade capitalista e que é impossível resolver todos os problemas da sociedade, da população, nesse sistema. Quem diz que vai resolver, quem faz promessa, está mentindo. Alguns fazem por, talvez, desconhecimento de como funcionam as coisas, e outros porque querem enganar mesmo a população. Então, essa é outra segunda verdade. Mas, mesmo assim, mesmo com a impossibilidade de resolver os problemas das cidades, dos municípios, dentro do capitalismo, nós dizemos que a má gestão e a corrupção, a promiscuidade no serviço público pioram as coisas. Considero, entrando na questão, que é possível melhorar e muito, muito. Nós teríamos que ter um tempo para fazer o diagnóstico, mas todos os dias a população de Alagoinhas ouve nas emissoras de rádio, nos programas, e certamente aqui com vocês, e as reclamações, e todos sabem dos problemas. Fila, falta de médico, falta de materiais para procedimentos mínimos nos postos de saúde, o hospital regional cheio porque não consegue ser atendido nos postos, porque procedimentos simples não conseguem ser feitos. Então é preciso realmente resolver isso. Tá. E é preciso resolver isso acabando, por exemplo, com uma coisa: todo posto de saúde, a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS, de qual eu falei, tem que dar o atendimento a toda a população. Toda a população. Lá tem que ter um médico. De domingo a domingo. É impossível que um posto de saúde funcione de segunda a sexta. E o que vai ser sábado? O que vai ser domingo?
a população não fica doente sábado e domingo, vai encher o hospital regional exatamente no final de semana, em que acontecem muitos acidentes graves, acidentes traumáticos no hospital regional. Então a população vai para lá. Então os postos de saúde precisam funcionar 7 dias na semana, precisa ter a equipe de prontidão para atender e ter os procedimentos. E é possível, Julimar e Dionísio e quem nos acompanha, é possível. Agora, apresentando propostas, nós não vamos manter equipes privadas, particulares, empresas, associações, fundações no município. A nossa proposta para todo o serviço público, não só para a saúde, é a primeirização do serviço. O que é isso? O município vai prestar diretamente o serviço. Nós não vamos fazer as tais das licitações para contratar empresas que são intermediadoras de mão de obra e que o trabalhador, o médico, a enfermeira, o profissional de saúde trabalha um período e vai embora. A saúde, o profissional tem que estar se especializando, tem que ter continuidade operacional, continuidade do serviço e não pode a cada período você ter um profissional de saúde diferente. Para concluir a resposta, Julimar, o básico, a unidade básica de saúde precisa trabalhar com prevenção. Isso, exatamente. A prevenção, ela é fundamental para que as pessoas não fiquem doentes. E a prevenção tem que ter um trabalho continuado. E você só faz isso se você tiver uma equipe multidisciplinar, com todas as especialidades, e ela seja permanente. Não dá para esse mês ser um médico, no mês seguinte, naquela unidade de saúde, ser um outro médico. É possível você ter, com a tecnologia hoje, você ter um prontuário eletrônico. Nosso Santana, que é o presidente da UAMA, relatou outro dia, percorreu Alagoinhas procurando insulina, porque não tinha no posto, que ele era credenciado. Quando chegou no único posto que encontrou, não pôde pegar, porque ele não é cadastrado naquele posto. Isso não existe. E aí não teria como fazer o controle. Ora, com a tecnologia de hoje, é possível você ter um prontuário eletrônico e você ter um controle de medicamento eletrônico, inclusive para a secretaria saber o momento exato de fazer as compras do medicamento. Fazer diferente disso é não querer atender a população, é ser desrespeitoso. Inclusive, me permita, tem sido desrespeitoso o prefeito e tem sido desrespeitosa a secretária municipal de saúde com a população, porque muitas das vezes a população liga para o rádio denunciando a falta de medicamento, a falta de médico, e no momento seguinte a secretária diz, não está faltando, só falta chamar a população de mentiroso. Me deu uma parte, Dionísio e o entrevistado Edinaldo, você falou realmente uma situação dos postos de saúde que poderiam estar abertos finais de semana. Se não for um posto de saúde, poderia, como acontece na minha cidade, Ilhéus, e onde eu passei em algumas cidades como Itabuna, em outros estados como Rio Grande do Norte, São Paulo, a gente percebeu que tinha as UPAs e tem as UPAs 24 horas. Eu mesmo usei em Ilhéus, já usei também em Rio Grande do Norte, onde eu passei 3 anos e meio a trabalho, em Mossoró, e a gente percebeu que quando alguém sentia, naquela época, foi o problema da gripe suína. E aí, os atendimentos nas UPAs era excelente. Até ficava 24 horas, ficam 24 horas. Então, há a possibilidade de desafogar os grandes hospitais, né, estadual e municipais, e também os postos de saúde, porque a UPA é justamente para isso. A Alagoinhas precisa avançar no quesito a UPA, para atender a população de domingo a domingo. Essa fala aí foi importante. Bom, vou pedir um tempo aqui para nós irmos ao nosso intervalo comercial. Na sequência, nós voltaremos com a entrevista com o nosso convidado
Edinaldo Sacramento. Já voltaremos. Estaremos com a Estamos apresentando o programa Tribuna Popular. Edinaldo A vontade do Sacramento. povo em primeiro lugar. Ligue agora, estamos apresentando o programa Maior Prazer em atendê-los. O que você procura em cesta básica? Veja as promoções da semana do Comercial Novo Horizonte. Ovos extra, a placa, R$ 9,99. Açúcar cristal, o quilo, R$ 3,89. Água mineral, 500 ml, 79 centavos. Aguardente Pitu, o litro, R$ 8,99. Óleo de soja, 900 ml, R$ 6,99. Café o Barão, moído na hora, 250 gramas, R$ 6,99. Água sanitária Radiante, R$ 1,89. Charque dianteiro, R$ 28,99. Flocão de milho gostosinho, R$ 1,29. Temos a cesta básica a partir de R$ 59,00. Estas são as promoções da semana do Comercial Novo Horizonte. Fica localizado na Avenida Lourival Batista, próximo ao Bar do Reggae, em frente à Central de Abastecimento. A Prefeitura de Alagoinhas, nos últimos anos, vem cumprindo seu compromisso com grandes realizações. Pavimentação de mais de 400 ruas, construção de novos hospitais, centros para cirurgias, unidades de saúde, praças e estacionamento. Mas a Prefeitura de Alagoinhas quer fazer mais. Alagoinhas Mais. Um pacote de investimentos de mais de 50 milhões de reais que será destinado a uma série de ações no centro, bairros e distritos, incluindo pavimentação de ruas, operações tapa-buracos, melhorias na iluminação, limpeza urbana, requalificação, reformas e reparos, além de outras ações. Alagoinhas Mais. Mais um compromisso da Prefeitura para Alagoinhas seguir melhor de verdade. Prefeitura de Alagoinhas. Cidade em movimento. Calça, descanso, tire o estresse. Guarde o sapato, dê alívio aos seus pés. Escolha sandália, calça e bem-estar. Aquela sensação gostosa vai te acompanhar. Casa das Sandálias, novidades pra você. Casa das Sandálias, variedade pra escolher. Casa das Sandálias, gosto de bem-estar. Sandália diferente, sandália é um presente que sempre vai agradar. Casa das Sandálias, um presente que sempre agrada. Fazendo essa dancinha só nascer. Lívia Confecções, tudo em moda masculina. Sabe aquela roupa que você veste e fica top? Você encontra em Lívia Confecções todas as medidas que você procura: calças, camisas, blusas, camisetas, shorts, bermudas e muito mais. É uma loja dentro do galpão de confecções da Central de Abastecimento. Recebe todos os cartões de crédito. WhatsApp 759-8126-0093. Lívia Confecções. Até de casamento, mas ela prefere ficar sozinha. Cláudia Home Center, venha conferir nossas promoções. Temos portas Angelim, portas Oca, pisos, gabinetes, lustres, caixa d'água 310 litros e 20 mil litros. Aceitamos todos os cartões de crédito ou débito e Pix. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Endereço: Avenida Paulo Afonso, sem número, Praça Kennedy, Curva do Cachorro Magro. Eu falei Cláudia Home Center. Hemovida, primeira clínica de hemodiálise de Alagoinhas e região. Grupo Joaquim Neto. Supermercado Compre Bem. Na hora de fazer as suas compras da semana, da quinzena e do mês, o local certo é no Supermercado Compre Bem. Senhoras donas de casa, o Compre Bem fica localizado na Central de Abastecimento e na Avenida Lourival Batista. Venha fazer as suas compras no melhor supermercado da cidade. Supermercado Compre Bem. Compre bem é tão cedo. Câmara de Vereadores de Alagoinhas, legislando para o crescimento da cidade. As sessões acontecem às terças e quintas a partir das 15 horas. E você pode acompanhar tudo o que acontece naquela casa legislativa pelo site da Câmara.
Óticas Ocular, são 2 lojas no centro de Alagoinhas. Loja 1, ao lado do Mercado de Artesão, na Praça da Bandeira. Loja 2, Ótica Visual, no Terminal Coletivo. Dr. Edmelson e toda a equipe agradece a sua preferência. Eu falei Óticas Ocular. A gente chega no compasso do trabalho que acontece, basta a gente comparar. Olha quanto mudou, quanta coisa chegou, Alagoinhas avançando sem parar. A saúde melhorando, mercado avançando, pavimentação chegando como nunca se viu. Melhorou nossas praças, resgatou São João, educação de primeira, maior transformação. Olha quanta coisa evoluiu, prefeitura prometeu, prefeitura cumpriu. Trabalho duro como nunca se viu. E Alagoinhas, prefeitura prometeu e cumpriu. Trabalho duro como nunca se viu. E Alagoinhas, prefeitura prometeu e cumpriu. Trabalho duro como nunca se viu. E Alagoinhas, prefeitura prometeu e cumpriu. Nos últimos anos, a Prefeitura de Alagoinhas tem cumprido importantes compromissos, realizando e atraindo grandes obras. Aqui é trabalho pra valer e não vamos parar. Prometeu e cumpriu. Prefeitura de Alagoinhas, cidade em movimento. Estamos apresentando o programa Tribuna Popular. A vontade do povo em primeiro lugar. Ligue agora e participe. Teremos o maior prazer em atendê-los. Dionísio França. Olha a hora, minha Bahia, olha a hora, Brasil, 9h07, 9h07, na informação, SAAI Alagoinhas distribuindo água de qualidade, água pura e cristalina para a população alagoense, porque água é vida. Vamos que vamos então, mais um bloco de perguntas. Tem um aviso rapidinho aqui, a Cris do Social. Alô, Cris, ligada aí no nosso programa, na atenção aí da entrevista. A Cris manda avisar aí, viu, que hoje a unidade de saúde está atendendo na central de abastecimento. Já começou às 8 horas, serviços que serão ofertados aos feirantes, permissionários e filhos e tudo mais. Clínico geral, dentista, preventivo, vacina de rotina. É uma ação conjunta com a CESAL, CEMAG e Central de Abastecimento, a CEAB, né? E aí, ó, o nosso querido secretário da CEMAG, o Jorge Caboré, que solicitou essa ação para hoje na Central de Abastecimento. Dionísio. Pronto, vamos sortear aqui mais uma pergunta. Edinaldo Sacramento, mais uma pergunta. Joalimar Souza vai fazer essa pergunta que foi sorteada pelo Edinaldo Sacramento às 9h08. A pergunta é, Vamos lá. Aqui para os nossos telespectadores visualizarem aí, né? A 7ª pergunta. Olha para aí, tá vendo? A 7ª pergunta. Era para ser, tá vendo que é melhor assim? Infraestrutura da cidade. Fique à vontade, estamos entrevistando o pré-candidato a prefeito, Edinaldo Sacramento. Você que sentou agora para nos assistir ou ouvir o nosso programa pela Rádio Web, Comunicação, pela Rádiosnet e também na Central de Abastecimento. Então, ele vai falar agora, a pergunta é infraestrutura. Pronto, infraestrutura, requalificação de ruas que ao longo dos anos ficaram desgastadas, onde complica a circulação dos ônibus e dos automóveis em geral. Ok. Normalmente, Jolimar e quem nos acompanha, quando fala assim infraestrutura, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas são obras. Inclusive na pergunta já vem aí pavimentação de ruas, recuperação de ruas que ficaram desgastadas ao tempo. Mas para falar de infraestrutura, a primeira coisa que temos que ter em mente é planejamento. Ultimamente tem se falado muito aqui em Alagoinhas em plano diretor de desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural, mas que não é implementado. Eu vou adiantar uma questão. Nós pretendemos governar Alagoinhas através de conselhos populares. Os conselhos populares é a forma mais democrática de se decidir o que vai ser feito, como vai ser feito, e inclusive onde a população organizada nos conselhos, onde aí estará representado
as associações de moradores, sindicatos, clubes de serviços e a população em geral, que poderá ser escolhida lá no seu bairro, no seu local de moradia, para participar desses conselhos, desde que ele tenha representatividade e seja escolhido por seus pares. Então é assim que a gente pretende governar Alagoinhas. As secretarias serão órgãos mais executivos, órgãos técnicos que fornecerão os profissionais técnicos para a definição técnica da realização, por exemplo, das obras. Quando eu falo em planejamento, não sei se todos sabem, em Alagoinhas está previsto, está na legislação, na estrutura administrativa, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Existe esse conselho, só que ele não está constituído, ele não está formado. Se ele existisse, se houvesse uma composição funcionando ao longo dos tempos, você poderia fazer a atualização de toda a documentação, de todo o planejamento do município a partir do funcionamento desse conselho. Então, a primeira medida nossa, não preciso nem dos vereadores para aprovar, porque já existe essa estrutura administrativa, certo? Nós fazermos a nomeação desse conselho, que naturalmente será formado a partir das associações que existem, que irão indicar os seus membros, assim como o Poder Executivo indicará também pessoas, normalmente técnicas, para compô-lo. A partir desse conselho, nós vamos pensar a cidade. Mas como esse conselho ainda vai pensar a cidade e nós temos que começar a gerir no primeiro dia de governo, nós temos algumas sugestões, por exemplo, já pensando em obras, mas que será submetido ao conselho. Nós pensamos muito em mobilidade urbana, inclusive o Dionísio citou aí a questão das ruas, né? Mobilidade urbana tem a ver com pavimentação de vias, conservação de vias, não só pavimentação, a abertura de vias. E quantas ruas foram asfaltadas em Alagoinhas que você não permite, por exemplo, passar um carro compactador, passar o carro coletor de lixo, que quem tem que entrar, uma carroça. Inclusive algo que foi feito pensando como provisório e para um determinado tempo e que se perpetuou e que se ampliou, não vou entrar agora porque o tema é outro. Tá? Então, é pavimentação de ruas, conservação e facilitar o deslocamento e a integração entre os bairros. Ora, nós já propusemos para Alagoinhas que as vias, os trechos de via férrea que estão abandonados, que não tem mais nenhuma previsão de reutilização, que sejam usados, por exemplo, como ciclovias. Se você usa aquilo como ciclovia, você facilita. Você propicia saúde, você propicia o prazer para quem gosta do ciclismo, a facilitação do deslocamento. É muito mais barato, é um meio de transporte barato, é uma obra facilmente de ser construída. Você arboriza a região, você vai contribuir com o meio ambiente. Essa é uma obra que nós pensamos. Não é invenção minha, outros já pensaram isso e eu não tenho nenhum problema em aplicar obras, propostas feitas por outros proponentes anteriores. Eu vi um pré-candidato a prefeito dando entrevista numa emissora aqui em Alagoinhas, ele dizer que alguém estava copiando proposta dele. Então, se ele vier a ser eleito, se eventualmente ele viesse a ser eleito, ele não poderia implementar uma medida que a Adinaldo Sacramento apresentou, se essa proposta é uma proposta boa? Pois nós pensamos que sim. Essa questão do anel rodoviário, você tirar os veículos de carga, o veículo grande do centro, não é invenção minha, mas é uma necessidade e é facilmente exequível, então é preciso construir. E por último, o planejamento urbano, ele envolve, Jolimar e Dionísio, a questão de você dividir o município em áreas. Tem áreas que têm que ser destinadas para a área industrial. Olha o que aconteceu agora recentemente. O atual prefeito, Joaquim Neto, mandou para a Câmara de Vereadores e foi aprovado, porque os vereadores são submissos, um projeto, um pedido de autorização para a venda de imóveis. Inclusive o parque seria o parque da cidade, inclusive uma praça, um terreno no Jardim Petrolar.
Olha o que aconteceu. Esse terreno no Jardim Petrolar foi retirado por pedidos, não sei se por negociações, e lá vai ser construído a Praça da Bíblia. Se houvesse planejamento para aquele terreno, seria definido o que ali seria construído. O Parque da Cidade. A gente discute a questão do meio ambiente, eu gostaria de ter a oportunidade de falar disso, nem que seja no encerramento. Nós estamos vivendo um problema sério de crise ambiental. E a cidade ficando mais quente, a cidade sendo asfaltada, quando poderia ter outros métodos de pavimentação, cidade extremamente quente, cortando as árvores, e até uma área que seria destinada ao Parque da Cidade, o prefeito colocou para venda, aquela área ali atrás da igreja inacabada. E o que aconteceu agora? Foi passada para o SESI, né? Serviço Social da Indústria, que vai construir a sua unidade e vai gerir. Mais uma demonstração da falta de planejamento da cidade. Então, se você faz um planejamento, você define onde vai ser a área urbana, onde já está o crescimento de área urbana, de moradias, onde são áreas mistas, onde é destinada a área industrial. Olha a celeuma que foi, onde seria construído o hospital. Então, se você tem um planejamento, você já teria essa definição diversa. Então, a gente pensa a infraestrutura inicialmente a partir do planejamento. Segunda pergunta. Estamos entrevistando o pré-candidato Edinaldo Sacramento, do PSTU. Você que está nos acompanhando aí pela TV Alagonete e pela rádio web Comunicação e a Voz da Central de Abastecimento. A Voz da Central, muito bem, nosso bom dia para vocês que estão aí na Voz da Central. O que motivou Edinaldo Sacramento a ser candidato? Tem aí a... Tem, tá aí. Tem. Ah, não tá com você não? Não, tá aí também. Eu mandei para vocês. Então vou passar essa para... o que motivou, já pode falar. Vou passar essa para você, então, para complemento aí. Já é a própria pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Eu sou um militante político desde a década de 80. Desde a década de 80. Já tá aí. Eu, no movimento sindical, né? Movimento popular, mas principalmente no movimento sindical. Militante partidário também, desde o final da década de 80. Tá? Sou do PSTU desde a fundação, em 1994. Tá? E o PSTU existe porque existe a sociedade capitalista. Uma sociedade extremamente desigual. Uma sociedade que condena a população, a humanidade, a desaparecer. Eu cantei e veio a oportunidade. Nós estamos vivenciando, todos os momentos, está sendo noticiado o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Chuvas torrenciais, alagamentos, rompimento de barragens, mortes, pessoas desabrigadas. Mas, Julimar, e quem nos acompanha, e quem formulou a pergunta, nós temos um programa Análise do Não Dito no canal Tabelando pela Esquerda. Não compete com vocês, o horário do nosso programa é outro, é 19h30, dia de segunda-feira. Eu lembro muito bem que nós analisamos a situação do Rio Grande do Sul. Eu acompanho há mais de um ano. O programa de vocês. Nós passamos 2 matérias com diferença de 5 meses. O gado estava morrendo por não ter água para beber no Rio Grande do Sul. 5 meses depois, enchentes. Aí veio setembro, enchente, veio novembro, enchente, e agora mais ainda. Isso é decorrente da forma de se produzir nesse sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. Nós vivemos 3 crises. Uma crise ambiental, superaquecimento do planeta, alagamentos, eventos climáticos extremos, e isso é provocado pela destruição da natureza. E o que isso tem a ver com o capitalismo? As queimadas para você transformar aquela área em pasto. O Brasil produz alimento para toda a população brasileira e grande parte da população mundial. A população mundial já produz alimento suficiente para toda ela. A população mundial produz todos os produtos necessários para nós termos uma vida digna, confortável, sem necessidade de aumentar a produção.
Na verdade, o aumento da produção é uma necessidade da reprodução do sistema capitalista. Nós só vamos, se não houver um bloqueio imediato do ritmo de produção mundial, a vida na Terra está condenada. Essa é uma questão séria. E só é possível fazer isso combatendo o sistema capitalista. É um sistema extremamente irracional. O grande capitalista, o capital não tem pátria, capital não tem alma. Os capitalistas acham, inclusive alguns deles, que podem ir para Marte e depois voltar numa nova era, e não se importa que a vida na Terra seja destruída. E por que eu estou dizendo tudo isso? Edinaldo Sacramento é candidato a prefeito cumprindo uma tarefa do partido. Não foi uma vontade minha exclusiva. Foi uma definição do conjunto do partido, não só do partido, dos companheiros, inclusive de outros partidos, que ficaram assim indignados, ficaram revoltados em não ver uma oportunidade de ter uma candidatura de esquerda, porque você convive em Alagoinhas e você sabe, né? Houve uma imposição do governo do Estado a que o Partido dos Trabalhadores e os seus partidos agregados tivessem uma candidatura própria, uma candidatura única, certo? Os dirigentes partidários daqui na cidade, do PT, do PCdoB e alguns do PSOL, se submeteram a essa imposição, aplicaram isso e fizeram uma aliança com o partido de direita, porque Gustavo Carmo é de direita, é sucessão no governo Joaquim Neto, a população está extremamente satisfeita. Então, os militantes desses partidos, filiados, eleitores e militantes, inclusive disseram para nós: se o PSU não tiver candidatura, não teremos candidatura de esquerda. Então, sintetizando, Edinaldo Sacramento luta todos os dias nos sindicatos, no movimento popular, em prol de organizar a classe trabalhadora no sentido de combater o capital. Você lembra muito bem que eu disse que não é possível resolver todos os problemas da sociedade nas cidades se não atacar o capital, se não atacar o extremo lucro que tem aí. Tá? Então é possível fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a nível de cidade, a nossa candidatura vem responder essa expectativa, e não só da esquerda, tá? Porque o que nós temos na cidade são 5 candidaturas, onde tem a nossa e todas as outras que são candidaturas que defendem o sistema capitalista, defendem a continuidade do que está aí, algumas, claro, que com diferenças, tá? Para concluir, defino, inclusive, que tem 2 blocos. Tem um bloco de centro-direita, onde está lá o PT e o PSD, e várias outras legendas que não são partidos, são legendas. PT é centro-direita. PT e PSD é centro-direita. O PT é centro e o PSD é direita. Nós temos a candidatura do Paulo César, que é da direita tradicional. Os grupos aí são os mesmos, muda de um partido para outro, de uma aliança para outra. Tem gente que hoje está com Joaquim Neto e que antes estava com Paulo César em governos anteriores, tá? O próprio Paulo César já foi base do governo do Estado, do PT, e hoje é do Paulo Aze. Então, é toda uma mistura, tá? Onde as pessoas não têm condição de identificar quem é quem. E tem outras 2 candidaturas, inclusive, que brigam entre si para ver quem é mais bolsonarista, mas que querem dar seguimento. Pois é, 2 candidaturas, uma do PL e uma do Partido Novo, que não tem nada de novo. Então, por isso veio uma imposição para que nós tivéssemos a nossa candidatura. Estou fazendo isso com muito gosto e satisfeito, agradecendo a todos os dias. Cresce o número de pessoas e militantes, de ativistas, eleitores da esquerda que se somam à nossa candidatura. Vamos à próxima pergunta? Vamos à próxima pergunta, Edinaldo Sacramento. Deixa eu vender aqui meu peixe. No oferecimento do supermercado Compre Bem, o supermercado mais barato da cidade. Estamos entrevistando o Edinaldo Sacramento. Também Lívia Confecções, a moda masculina, calças, camisas, shorts, bermudas, camisetas. Você encontra em Lívia Confecções, no galpão de roupas, né, da Central de Abastecimento. Galpão de Confecções aí, um abraço a todos aí do Galpão de Confecções. Rei do Inhame, vendendo inhame de qualidade. Alô, Ney, R$ 7,99 o preço do inhame. E Ney está aí atendendo vocês na Central de Abastecimento, aí no fundo do restaurante popular tem um Ney. E também
O Comercial Novo Horizonte, vendendo cesta básica de qualidade para você. O Comercial Novo Horizonte fica aí em frente à central de abastecimento, ao lado do Bar do Reg, e o Comercial Porto Seguro, atendendo todos os cartões de crédito. Dionísio. Bom, sexta pergunta, limpeza da cidade, onde as reclamações são constantes. Sexta pergunta, limpeza pública. Já tá aí já. Pois é. Muito boa pergunta, muito bom. Agradecer pela oportunidade. A oportunidade, inclusive, de dizer como a gente pretende, mais uma vez, aprofundar como a gente pretende gerir a cidade. Eu disse anteriormente que nós pretendemos gerir a cidade de forma direta. Da mesma forma que nós apresentamos já no passado, e temos documentos já publicados e circulando na cidade, que pretendemos criar uma empresa pública de transporte, tá? Prestar o serviço de forma direta. Então, bem, a limpeza pública, a conservação de vias será prestada de forma direta. As empresas de limpeza vêm para a cidade ganhar dinheiro. E vou aproveitar e fazer uma denúncia. No governo do senhor Paulo César, quando estava em andamento uma licitação para a contratação de empresa de limpeza, de coleta de lixo, de resíduo, o Paulo César queria incluir no contrato a possibilidade do município pagar o leasing dos carros compactadores. Imagina, existe a necessidade da limpeza pública, eu passo para uma empresa privada fazer isso, vou pagar milhões a essa empresa, e o município vai pagar o leasing. Leasing é um arrendamento mercantil, é uma forma de aluguel com a possibilidade de compra ao final, a compra daquele bem. Tá? Que pode ser para um ônibus, pode ser para um carro pequeno, pode ser inclusive para o carro de compactador da coleta de lixo. Isso é uma imoralidade. Não foi aplicado isso porque uma pessoa séria que fazia parte do governo, o senhor Renato Almeida, disse que não aceitaria e que sairia do governo se o Paulo César levasse adiante esse intento. Por que eu estou contando isso? Para fazer uma denúncia e para dizer como funciona a relação entre poder público e empresas privadas. É uma promiscuidade onde você repassa dinheiro público para empresas privadas. Então, nós vamos gerir o município de forma direta. Dessa mesma forma, a empresa pública de limpeza urbana, nós vamos criar uma empresa pública que vai adquirir os veículos e vai ter o pessoal contratado próprio dessa empresa pública. E, naturalmente, que o pessoal que já trabalha há 10, 15, 20, 30 anos serão aproveitados nessa empresa. Bom, muito bem. 40 minutos, vamos ter mais 10 minutos. Aí o Edinaldo tem mais 2 perguntas de sorteio, mais uma que chegou aqui, acho que vai dar tempo para a gente fazer. E aí as considerações finais, ele vai ter que resumir aí 3 perguntas, 2 considerações em 10 minutos. Então, certo. Vamos para o nosso intervalo comercial. Antes disso, vamos registrar a presença do nosso querido radialista, professor Jamil Calheiros, está aqui presente conosco também, acompanhando. Do tempo porque político fala muito, fazer uma pergunta. Fala muito. Se der tempo, o professor Jamil vai fazer uma pergunta aqui ao Edinaldo Sacramento. Eu vou ceder a bancada aqui para ele. Estamos apresentando o programa Tribuna Popular. A vontade do povo em primeiro lugar. Ligue agora e participe. Teremos o maior prazer em atendê-los. O que você procura em cesta básica? Veja as promoções da semana do Comercial Novo Horizonte. Ovos extra, a placa R$ 9,99. Açúcar cristal, o quilo, R$ 3,89. Água mineral, 500 ml, R$ 79. Aguardente Pitu, o litro, R$ 8,99. Óleo de soja, 900 ml, R$ 6,99. Café o Barão, moído na hora, 250 gramas, R$ 6,99. Água sanitária Radiante, R$ 1,89. Charque dianteiro, R$ 28,99. Flocão de milho Gostosinho, R$ 1,29.
Temos a cesta básica a partir de R$ 59,00. Estas são as promoções da semana no Comercial Novo Horizonte. Fica localizado na Avenida Lorival Batista, próximo ao Bar do Reggae, em frente à Central de Abastecimento. A Prefeitura de Alagoinhas, nos últimos anos, vem cumprindo seu compromisso com grandes realizações. Pavimentação de mais de 400 ruas, construção de novos hospitais, centros para cirurgias, unidades de saúde, praças e estacionamento. Mas a Prefeitura de Alagoinhas quer fazer mais. Alagoinhas Mais. Um pacote de investimentos de mais de 50 milhões de reais que será destinado a uma série de ações no centro, bairros e distritos, incluindo pavimentação de ruas, operações tapa-buracos, melhorias na iluminação, limpeza urbana, requalificação, reformas e reparos, além de outras ações. Alagoinhas Mais. Mais um compromisso da Prefeitura para Alagoinhas seguir melhor de verdade. Prefeitura de Alagoinhas. Cidade em movimento. Calça, descanso, tire o estresse. Guarde o sapato, dê alívio aos seus pés. Escolha sandália, calça e bem-estar. Aquela sensação gostosa vai te acompanhar. Casa das Sandálias, novidades pra você. Casa das Sandálias, variedade pra escolher. Casa das Sandálias, gosto de bem-estar. Sandália diferente, sandália é um presente que sempre vai agradar. Casa das Sandálias, um presente que sempre agrada. Fazendo essa dancinha só assim. Lívia Confecções, tudo em moda masculina. Sabe aquela roupa que você veste e fica top? Você encontra em Lívia Confecções. Todas as medidas que você procura: calças, camisas, blusas, camisetas, shorts, bermudas e muito mais. É uma loja dentro do galpão de confecções da Central de Abastecimento. Recebe todos os cartões de crédito. WhatsApp 759-8126-0093. Lívia Confecções. Falando até de casamento, mas ela prefere ficar sozinha. Cláudia Home Center, venha conferir nossas promoções. Temos portas Angelim, portas Oca, pisos, gabinetes, lustres, caixa d'água 310 litros e 20 mil litros. Aceitamos todos os cartões de crédito ou débito e Pix. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Endereço: Avenida Paulo Afonso, sem número, Praça Kennedy, Curva do Cachorro Magro. Eu falei Cláudia Home Center. Hemovida, primeira clínica de hemodiálise de Alagoinhas e região. Grupo Joaquim Neto. Supermercado Compre Bem. A hora de fazer as suas compras da semana, da quinzena e do mês. O local certo é no Supermercado Compre Bem. Senhoras donas de casa, o Compre Bem fica localizado na Central de Abastecimento e na Avenida Lorival Batista. Venha fazer as suas compras no melhor supermercado da cidade. Supermercado Compre Bem. Compre Bem é tão cedo. Câmara de Vereadores de Alagoinhas, legislando para o crescimento da cidade. As sessões acontecem às terças e quintas a partir das 15 horas. E você pode acompanhar tudo o que acontece naquela casa legislativa pelo site da Câmara. Óticas Ocular, são duas lojas no centro de Alagoinhas. Loja 1, ao lado do Mercado de Artesão, na Praça da Bandeira. Loja 2, Ótica Visual, no Terminal Coletivo. Dr. Edmelso e toda a equipe agradece a sua preferência. Eu falei Óticas Ocular. A gente chega no compasso do trabalho, trabalho que acontece, basta a gente comparar. Olha quanto mudou, quanta coisa chegou, Alagoinhas avançando sem parar. A saúde melhorando, mudando, avançando, pavimentação chegando como nunca se viu. Melhorou nossas praças, resgatou São João, educação de primeira, maior transformação. Olha quanta coisa evoluiu, prefeitura prometeu, prefeitura cumpriu. Trabalho, trabalho duro como nunca se viu. E Alagoinhas, prefeitura prometeu e cumpriu. Trabalho, trabalho duro como nunca se viu. E Alagoinhas, prefeitura prometeu e cumpriu. Trabalho, trabalho duro como nunca se viu. E Alagoinhas, prefeitura prometeu e cumpriu. Nos últimos anos, a Prefeitura de Alagoinhas tem cumprido importantes compromissos, realizando e atraindo grandes obras. Aqui é trabalho pra valer e não vamos parar. Prometeu e cumpriu. Prefeitura de Alagoinhas, cidade em movimento.
Estamos apresentando o programa Tribuna Popular. A vontade do povo em primeiro lugar. Ligue agora e participe. Teremos o maior prazer em atendê-los. Dionísio França. Olha a hora, minha Bahia, olha a hora, meu querido Brasil. Você confere 9 horas e 36 minutos, 9h36. Vamos para o último bloco da entrevista com Edinaldo Sacramento. Bom, aí vou sorteio aqui, professor Jamil. Sorteio aqui a pergunta pronto, aqui. Só tem. O sorteio é a sua ordem. Tá pronto. Só tem, ficou uma. Ficou só a última aí. É a última? Ali, essa é a sétima. Não sei se está na ordem, né? E tem a oitava. Tem mais uma aqui. Qual será o seu compromisso do programa de governo para o desenvolvimento da empregabilidade em Alagoinhas? Julimar, mente todos que dizem que vai resolver o problema do desemprego. Mente. Quem estiver ouvindo, registre isso. Por ser um problema muito sério que afeta a população brasileira, a juventude principalmente, mas não só, porque as pessoas de mais idade, quando perdem emprego, não têm a possibilidade de retornar. Então, em função dessa gravidade do problema, a maioria das candidaturas coloca esse tema como primordial, que vai trazer tais e tais empresas para o município. O sistema capitalista vive uma crise brutal. O sistema capitalista que nós vivemos, ele vive uma crise de reprodução. O avanço da tecnologia, a técnica é desenvolvida por nós, trabalhadores. No dia a dia das empresas, nós desenvolvemos tecnologia. Os institutos técnicos públicos desenvolvem tecnologia. A Embrapa é uma empresa pública que desenvolve o melhoramento para o aumento da produção agrícola. Tá? Os institutos técnicos brasileiros, as universidades que são públicas, que são as melhores do Brasil, desenvolvem tecnologia de uma forma fantástica. Mas na hora da aplicação, da produção em série, quem faz isso são empresas privadas. É quem vai obter o lucro. E essa tecnologia, a nível mundial, não só no Brasil, ela é utilizada em prol do lucro do empresário. E não para aumentar o conforto da população, não voltado para aumentar, por exemplo, o bem-estar e reduzir a jornada de trabalho. Porque com o nível de produção mundial, como eu já falei, seria possível hoje você reduzir drasticamente a jornada de trabalho para 6 horas. Isso geraria milhões de empregos. Essa é a medida necessária e suficiente para você gerar empregos em massa, milhões de empregos no Brasil. Redução da jornada de trabalho por 6 horas de vez. Não aos poucos, porque aí o capital vai se readequando. Fora disso, seria só aumento do emprego hoje, amanhã o desemprego, você fica indo e voltando. Claro que algumas iniciativas nós teríamos, porque você perguntou, a pergunta anterior foi sobre a coleta de lixo, mas nós não teremos uma empresa de coleta de lixo, nós teremos uma empresa pública municipal de tratamento de resíduos sólidos, que vai recolher os resíduos sólidos, inclusive orgânicos. E esses orgânicos vai ser voltado para onde? Para a produção de adubo. Eu faço isso. Eu tenho uma pequena propriedade rural. Eu produzo a partir da adubação orgânica que eu produzo e eu reciclo todos os materiais que não são orgânicos e dou para as pessoas que fazem a coleta seletiva. Tá? E é uma grande mentira, inclusive, que está no Instituto Água e Saneamento, de que Alagoinhas tem 67% dos resíduos sólidos tratados, coletados de porta em porta. Alagoinhas está alimentando de forma mentirosa o Instituto Água e Saneamento, dizendo que 67% da coleta porta a porta em Alagoinhas é feita de forma seletiva. Então nós buscaremos criar essa empresa que você vai utilizar essa adubação orgânica para estimular também a produção no campo, estimular a agroindústria. Mas fora disso, o resto é mentira. A última pergunta, e tem uma aqui selecionei aqui de um ouvinte que achei interessante. Pronto, vamos lá.
Então vou fazer essa aqui, depois olha uma fecha aqui. Nerivaldo quer saber quais os seus planos para os rios de Alagoinhas. Pois é, nós temos uma roda de conversa pensada, estamos definindo a data. Uma outra roda de conversa vai ser sobre a educação, que nós temos propostas, mas nós vamos estar reunindo com vários educadores para discutir, detalhar o plano de educação. E também vamos fazer isso, nosso companheiro José Dória, Cabo Dória, lá na Vila de Alagoinhas, iremos nos reunir para pensar isso. Dionísio, Julimar, você que nos ouve, não é possível a gente seguir jogando o esgoto. Eu falei aqui de meio ambiente, vivemos uma crise ambiental e não é possível nós jogarmos o esgoto no rio. Hoje, esse rio que passa no centro da cidade tem salvado a cidade de alagamento. Isso é verdade. Porque outro dia eu não consegui fazer a barba, porque não consegui chegar na barbearia, porque um mínimo de chuva, a água subiu na calçada e quase entrando na barbearia. Mais à frente tinha o rio, com pouco tempo, desagou. Isso é verdade. Mas o rio está sido usado como esgotamento. Tá? Água pluvial ir para o rio, sim. Mas esgotamento sanitário, não. E como vamos fazer? Terá que ser desenvolvido um plano técnico. Nós dissemos que os conselhos vão definir o que fazer e como fazer. A equipe técnica é que vai definir a viabilidade. E nossa roda de conversa é que vai definir as prioridades. Inclusive, isso tem que ser feito em sequência, porque é muito sério. A cidade inteira, você vai lá na Lagoa... Não, a Lagoa Cavada não é bem aquilo ali que está na Enocópia. A Lagoa Cavada, as pessoas têm uma compreensão diferente. A Lagoa Cavada é mais distante, mas tem uma lagoa ali que foi realmente cavada, e que o esgoto da região é jogado para dentro e polui. E depois desce para o Rio Catu e vai embora. Isso tem que ser tratado, não pode ser jogado ali, tem que ter um tratamento prévio, no mínimo, certo? Mas como vai ser feito, o detalhamento ainda está sendo pensado. Muito bem, vamos agora à última pergunta. Vocês estão acompanhando a entrevista com o pré-candidato Edinaldo Sacramento, do PSTU, aqui na bancada do Tribuna Popular, com o nosso querido âncora Dionísio França. Mas vamos aqui à pergunta segurança. Qual as mudanças e melhorias para a nossa Guarda Municipal e na atuação também da SMTT, não somente com multas, deixa eu ver aqui como a jornalista colocou aqui, nas atuações no trânsito e orientações aos condutores de veículo. Você vai ter 3 minutos para responder essa pergunta. E uma aqui que pediram que a gente já vai lançar logo. É sobre o transporte coletivo na sede na zona rural. São 2 perguntas em um. E aí, sua resposta às 2 perguntas. E em seguida, vamos deixar as considerações finais. Para depois da resposta, já que são 2 perguntas. Guarda Municipal, SMTT, transporte coletivo. Vamos lá. Olha, Guarda Municipal, a pergunta foi feita a partir da questão da segurança. A questão de segurança, ela é muito séria, é um problema nacional, é um problema mundial. Ela tem base nas drogas, ela tem base no tráfico de armas. Quem usa arma não fabrica arma. Quem fabrica armas são empresas privadas. E, teoricamente, deveria vender só para quem deveria ter o monopólio o monopólio da violência, que seria o Estado. Então, a fabricação de armas por empresas privadas e essa autorização para caçadores e atiradores, na verdade, os noticiários não cansam de mostrar o quanto desses clubes de tiros as armas são desviadas para a mão de bandido. Então, nós não vamos resolver o problema da segurança no município se você não resolver no grosso. Não é no varejo que vai se resolver o problema da segurança. Na casa das pessoas que estão na periferia, a polícia chega metendo o pé na porta e executando. Grande parte da polícia, não são todos, mas grande parte. Mas nos condomínios que controlam o tráfico de droga no país, pede licença para entrar.
Então não vai resolver o problema das seguranças aqui apenas com a Guarda Municipal. Nós precisamos que o patrimônio público, inclusive, seja preservado. Nós temos visto notícias de escolas, unidades de saúde sendo arrombadas, porque você tem uma guarda municipal circulando, mas você não tem a proteção do patrimônio público, né? A segurança patrimonial. Tem que ser rápido, SMTT. A SMTT, eu já disse que tem a ver com transporte coletivo. Nós temos hoje Serviço Municipal, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. A nossa proposta é criar uma empresa pública municipal de transporte. Essa empresa vai ter a prestação do serviço de transporte coletivo de forma direta. Nós temos o detalhamento, nós temos um projeto pronto, nós temos documentos, boletins e panfletos que já circulamos na cidade. Temos várias entrevistas sobre esse tema, que nós já fizemos, tá? A empresa municipal de transporte coletivo é que vai prestar diretamente o serviço. Primeiro porque é um serviço essencial, essencialíssimo. A população mais pobre é que depende desse transporte. O governo municipal, ao longo dos tempos, tem dito: é deficitário, o número de passageiros é pequeno. Ora, meu filho eu venho trazer na escola de manhã, eu volto sozinho, depois vou buscar na escola e volto. Se o transporte coletivo prestasse um serviço de qualidade, se eu tivesse garantia que ele ia pegar o transporte e chegar no colégio na hora certa, eu não viria trazê-lo. Eu não iria gastar meu tempo e o combustível, ele viria no transporte. As pessoas não pegam o transporte coletivo porque não tem a garantia do transporte. E é caro para as condições de vida. Muita gente não pega o transporte coletivo porque não consegue pagar. Então a gente defende uma empresa pública que o lucro que hoje vai para o empresário seria usado para melhorar a qualidade do transporte. Ou seja, todos os ônibus seriam contratados pela própria empresa, pelo próprio município. A empresa é do município, vai cobrar um preço bem módico para a população, uma tarifa bem módica para a população, certo? Evitando o lucro do patrão. Esse lucro você permite a melhoria. Mas não é só de transporte coletivo, é empresa pública de transporte, porque dentro dessa mesma empresa nós vamos adquirir via leasing, que é arrendamento mercantil, os veículos pequenos. Esse veículo pequeno que você atende às secretarias. Quanto a Lagoinhas gasta, quantos milhões gasta por ano alugando veículos para servir a todas as secretarias? Se nós tivermos essa empresa pública de transporte, você vai garantir transporte coletivo de qualidade, o atendimento a toda a população, com a tarifa módica, com condições de trabalho para cobradores e motoristas e com a população bem atendida. E, ao mesmo tempo, não vai pagar locadoras de veículos e esse valor que você vai economizar do aluguel de veículos, porque é uma promiscuidade essa história de aluguel de veículo. Se não for suficiente a arrecadação da bilhetagem eletrônica do coletivo, você compensa com o que você deixa de pagar de aluguel. Então o Renato está ali balançando a cabeça, me parece que concordando comigo. Só terminando. Você evita o lucro que vai para o patrão. Ok, muito bem. Bom, suas considerações, Edinaldo Rodrigues, suas considerações finais. Edinaldo Sacramento, aí suas considerações finais. Edinaldo Rodrigues é o presidente da Associação da Confederação Brasileira de Futebol, rapaz. Meu xará, baiano. Baiano bom. Então vamos lá. Eu queria chamar... 1 minuto que a gente já avançou o tempo, né? Beleza. E eu também estou com o horário marcado também. Reafirmando, nós do PSTU somos uma organização socialista. A gente busca construir uma outra sociedade. Existe um monte de fake news Brasil afora, acusando os comunistas de um monte de coisa. Na verdade, são mentiras. Nós não temos a oportunidade, muitas das vezes, de falar disso. Comunismo vem de comum, vem de igual. Uma sociedade comunista é aquela que é uma sociedade igualitária. Dizer para vocês que não tem comunismo na Venezuela, não tem na China, não tem lugar nenhum. Comunismo foi uma proposta que se buscou implementar, ainda não se implantou completamente, e nós seguimos nessa luta. Dizer para vocês que nós temos um jornal, que é o Opinião Socialista, que acho que a Câmara pega aqui. Pega. O Opinião Socialista, que você pode entrar no site aí, Opinião Socialista, e acessar as nossas ideias.
Nesse jornal também, no site, você encontra lá o Faça Parte, que é um convite a vir aderir ao PSTU, assim como também deixo aqui o convite para você se agregar à nossa campanha, que é a única candidatura de esquerda e a única candidatura realmente que propõe transformar não só a nossa cidade, mas transformar o Brasil. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que estou à disposição para discutir qualquer tema que tenha a ver com o Brasil, qualquer época, não só na época das eleições. Muito bem, agradecemos aí o nosso querido entrevistado, Edinaldo Sacramento, por nos atender a nossa solicitação do programa Tribuna Popular. E agora encerramos a parte de entrevistados e Dionísio vai trazer aí o esporte, né, Dionísio, para finalizar o nosso programa. E eu já estou me retirando da bancada, porque o dever me chama. Já vou para outros serviços ali que estão me aguardando, que eu tenho que passar pelo um clínico ali também para fazer uma mudança aqui. Correria, né? É correria, para mudar aqui a minha receita médica também. É isso, valeu, obrigado Jeane Rezende, bom dia para você, Marjorie Torres também, bom dia, Jaimelo, Maíse Costa, bom dia a vocês todos, Gil Correria, bom dia, muita gente aqui no nosso chat, no WhatsApp, participando do programa. A gente agradece a todos que nos acompanharam. O tempo não dá para fazer todas as perguntas, até porque também algumas perguntas são puramente repetições de algumas respostas que o candidato às vezes já dá aqui, então a gente não vai repetir aqui perguntas, porque se você perdeu o início da entrevista, infelizmente ficou sem mas pode acompanhar, né? Aí se você não tiver o link, se a gente não tiver mandado para você o link,